Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde, tá? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto de inferência, tá? Dentro daquela parte de distribuições amostrais, tá bom? Então, nós vimos até aqui, né, toda a parte de distribuição amostral para a média, né? A média amostral. Vimos também uma aproximação pelo TCL, né? E as condições que a gente precisava para aproximar para o TCL era de que precisava ter uma distribuição, né, uma variável aleatória que tenha conhecimento da média dela e da variância dela, para a gente conseguir fazer a aproximação pela soma e, consequentemente, né, a aproximação da média, né, para uma distribuição normal, tá? Normal padrão. E aí todas aquelas contas saem de consequência, tá? Você pode, pessoal, né, simplesmente não optar, né, em fazer, por exemplo, uma aproximação, tá? Então vamos supor que você queira falar, né, da distribuição amostral da média, né, supondo que eu tenho uma população aqui que vem de uma distribuição de Bernoulli, tá? Então você tem uma amostra aleatória x1 até xn, né? Isso aqui é uma A de x em que esse cara tem distribuição Bernoulli com parâmetro θ, tá? E você quer justamente obter, pela definição mesmo de variável aleatória, né, a distribuição exata de x barra, que é a soma dos valores de x dividido por n. Bom, soma de Bernoullis independentes, né, óbvio que também com o mesmo parâmetro, vai dar uma distribuição binomial, tá? Vai dar soma de Bernoullis, dá a distribuição binomial por definição. Dividido por n, eu vou ter uma expressão como essa aqui, tá? Essa aqui é a minha distribuição exata, né? A distribuição exata, sem fazer aproximação pelo TCL, né? Para média de uma distribuição, para média para média amostral, né? Supondo que eu venho de uma distribuição Bernoulli na população, tá? Então, essas são as expressões para você poder fazer o cálculo de probabilidade. A mesma coisa seria se eu tenho na minha distribuição, né, na minha população, uma distribuição Poisson, de parâmetro θ, né? Essa aqui é a expressão da distribuição exata para a média amostral, tá? Parece que você tem uma expressão de Poisson aqui bonitinho, tá? Para poder trabalhar, tá bom? A gente viu que no caso normal, distribuição na média é normal, né? Sem precisar fazer muita conta. E, por exemplo, no caso de uma distribuição exponencial, a gente, por definição, sabe que soma de exponenciais, né, independentes, identicamente distribuídas, vai dar uma distribuição gama, né, aqui com parâmetros n e θ, tá? E como eu tenho uma distribuição da média, e é isso aqui dividido por n, né, eu preciso reajustar aqui, né, colocando um n multiplicando aqui no meu parâmetro de forma escala, parâmetro de escala, tá? Então, essas são as distribuições que você, por exemplo, pode vir calcular a probabilidade, né? Distribuições exatas. Ah, eu não quero fazer o cálculo usando o TCL. Eu posso encontrar a distribuição de probabilidade exata da média amostral? Pode. Pode fazer a continha e tal, né? Mas aqui a gente vai ver que quanto maior o tamanho amostral, mais próximo a aproximação do TCL vai ser para essas distribuições todas, tá? A não ser que você esteja com uma amostra muito pequena, né? Aí de fato faz mais sentido você fazer o cálculo pela distribuição exata, né? Mas se você tiver com uma amostra grande, né? Aí não tem problema nenhum. A tendência é que esses valores eles fiquem bem próximos mesmo. A diferença entre eles seja a menor possível, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sobre as distribuições exatas, então, não necessariamente nós temos, né, que fazer uso de TCL para qualquer situação. Óbvio que o TCL nos ajuda muito, né?
mas a tendência é você pode fazer o uso de distribuições exatas quando você quer também. Tá? Bom, vamos ver aqui a distribuição amostral da proporção. Né? Nós vimos a distribuição amostral da média, vamos falar a respeito da distribuição amostral da proporção. E esse exemplo aqui, né, essa distribuição amostral, ela é um típico exemplo de uma aplicação do TCL. Tá? Por quê? Porque ó, eu estou partindo de uma distribuição aqui na população que não tem distribuição normal. E a tendência seria, ou eu uso, né, a minha distribuição de probabilidade exata, tá ali bonitinho, basta pegar e utilizar lá, ou a gente pode fazer o uso do TCL, né, e como eu estou vindo de uma distribuição, né, uma população que tem distribuição Bernoulli, eu conheço, né, esperança de X, né, e variância de X, tá? Qual é a esperança e a variância de uma Bernoulli aqui na população? A esperança é a probabilidade de sucesso. No caso aqui é θ e a probabilidade e a variância? Probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. θ1 menos θ. Pronto. Tá? Então, essas são as duas expressões. Como são I e D são independentes, identicamente distribuídas, cada variável aleatória vai ter esse tipo de configuração aqui. Tá? Isso é bom. Né? Segundo o nosso teorema lá do TCL, isso vai garantir que a gente consiga aproximar para uma distribuição normal. Então, ó, o θ é a probabilidade, né, a proporção de elementos com uma determinada característica, ou a minha probabilidade de sucesso, né? Esperança vai ser, do xi vai ser θ, e do variância do xi vai ser o menos θ, né? A gente tem a soma, né, que é a minha variável aleatória aqui, que eu estou querendo saber, que vai ser definida através dela a minha proporção amostral, né? Então, a proporção amostral, esses resultados aqui, né, vão ser somas de valores zeros e uns. Eu já comentei isso nas aulas passadas, né? Porque se eu venho de uma distribuição Bernoulli na população, esses resultados aqui, né, cada xi aqui, né, ou ele é 1 ou ele é 0. Então, os resultados dessa amostra aleatória aqui são resultados de zeros e uns, tá? E aí foi que eu chamei a atenção também, né, da definição de proporção, que é aquele número, né, de elementos com a característica A dividido pelo total de elementos do meu conjunto, que é a definição mais direta de probabilidade, né, antes da definição dos axiomas, tá? Então, isso é uma proporção usual que a gente faz. Eu pego todo mundo aqui, vejo quem é 1, quem é 0 aqui, somo os valores uns, dividido pelo total, que na verdade, nada mais, nada menos, vamos ter uma média. Tá? Então, a proporção amostral, ela é nada mais, nada menos que uma média. E qual é a vantagem disso? Né? Nós conseguimos todas aquelas propriedades lá do TCL para poder aplicar aqui também. Óbvio que além, né, das definições que nós já vimos aqui, de conhecimento de esperança e variância. Tá? Se esse cara falhar aqui, né, essa variância, o que é falhar? Essa variância ela seja infinito, ou seja, ela explode, tá? Tudo do TCL vai por água abaixo, né? Mesmo que seja uma média amostral aqui e tal. Então, na verdade, a gente só está agregando, né, decorrências das definições do TCL. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter aqui, ó, né? Então, a distribuição, né, exata aqui para a soma, na proporção amostral, ó, tá aqui, eu tenho que a soma tem distribuição binomial, então se a soma tem distribuição binomial, eu consigo escrever que a proporção, ó, a probabilidade da proporção amostral, que é como se fosse a mesma definição que a gente está vendo aqui, ó, né, da distribuição exata, ó, aqui, né, eu consigo escrever de uma maneira mais tranquila, tá? É como se fosse uma distribuição de binomial, tá? Não exatamente. Tudo bem? Ou seja, eu estou falando que a distribuição da proporção é como se fosse uma distribuição da distribuição binomial, tá, pessoal? Não é uma distribuição binomial. Trabalha como se fosse, tá? A média amostral não vai ter distribuição binomial, não. E a distribuição pelo TCL, né? A gente consegue escrever da seguinte forma. Tá aqui meu pé-chapéu. A única coisa que eu tenho que saber é quem é a média e quem é a variância, tá? Então,
toda definição que a gente tem, né, vai ser sempre dessa forma aqui. Vou pegar aqui. A distribuição amostral da média vai ter distribuição normal, isso aqui é aproximadamente, né, aproximação pelo TCL, vai ter esperança, né, da variável aleatória, e aqui é variância da variável aleatória dividido por N. Tá? Só isso, pessoal. Mais nada. Então, esperança da variável aleatória, variância dividido por N. Aqui é a nossa distribuição da proporção amostral. A partir daí é fazer conta, né? É exercício para você exemplificar toda essa teoria. Tudo bem até aqui? Algum problema? Tudo beleza? Professor, naquela parte lá que a proporção é uma média, vão ser duas proporções que a gente vai estudar, aqui der 1 e aqui der 0? Não sei se você entendeu. Aqui você está falando? Peraí. Acho que no outro slide. Deixa eu ver. Ó, Aqui? porque lá embaixo, ó, a minha variável aleatória, ela assume 0 ou ela assume 1. Uhum. Então, quando a gente for fazer essa média, a gente vai só contar o 1. Só contar o 1, porque quando você somar, por exemplo, vamos pensar numa possibilidade aqui, né? Vamos supor que x1 foi igual a 1, aí 0, mais 0, mais 0, mais 0. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, isso aqui é minha amostra de tamanho 5, tá? Então, quanto vai dar isso daqui? 1/5. Então, você vai somar somente os 1s, porque os zeros, quando você soma, dá 0. Mas você poderia ter um outro resultado, né? Por exemplo, esse cara aqui, né? Isso aqui foi 1, por exemplo. E isso aqui foi 1. Por isso que chama de amostra aleatória, porque a gente tem possíveis combinações aqui com respeito a aos resultados que você pode ter na variável aleatória. Mas sempre o resultado de cada variável aleatória só vai poder ser ou 0 ou 1, com uma probabilidade de sucesso. Tá? Só vai poder ser dessa forma. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, esse tipo de coisa vai ser comum. A gente vai ver um caso geral do TCL, né, para qualquer variável aleatória, né, que vai funcionar aqui uma beleza. Né? Você pode sair de uma exponencial. Você conhece média, variância? Conheço. Pronto. Acabou. Né? A aproximação via TCL já era. Então, bora lá fazer um exemplo aqui. Né? Então, ele diz aqui que um procedimento de controle de qualidade foi planejado para garantir um máximo de 10% de peças defeituosas na produção. Tá? Então, esses 10% aqui, pessoal, faz referência a quê? Vocês conseguiriam já tirar alguma informação daqui, a priori? Alguma ideia? A probabilidade? Isso, uma probabilidade. Mas seria uma probabilidade de quê? De um fracasso. E qual é o meu fracasso aqui, ou qual é o meu sucesso? Meu fracasso seria 0,1 e o sucesso 0,9? Por que 0,1 por fracasso? E por que não poderia ser o sucesso isso daí? Ele tá dando informação a respeito de quê aqui? Das peças defeituosas. Então ele está interessado em peça não defeituosa? Não. Ele está interessado em peça o quê? Defeituosa. Então defeituoso é o meu evento, Sucesso. meu sucesso, tá? Muitas das vezes o sucesso não necessariamente é uma coisa boa, tá? Mas é o que a gente está interessado, é o nosso evento de interesse, é o que a gente está interessado em estudar. Tudo bem? Então aqui, ó, né, uma primeira situação que nós temos aqui, né? O que nós temos? Né? Que esse x aqui, né? Eu tenho um xi, que ele é 1 e 0, e aí a peça ela é defeituosa ou não defeituosa,
E ele fala que desse controle de qualidade, né, o máximo que ele consegue garantir aqui é esse P, que é a minha probabilidade de defeito, né? E esse P, que é 0,1, tá? Então, essa informação que nós temos, se você quiser resumir isso daqui, você pode simplesmente dizer que o X, né, ele é uma variável aleatória com distribuição Bernoulli com probabilidade de sucesso 0,1. Acabou. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Algum problema? Então, o meu θ nesse exercício, ele está fixado em 10%. Tá? É a informação que o exercício está te fornecendo aqui. Beleza? Algum problema até aqui? Alguma dúvida? Não, acho que Tudo não. certo. Então, aí diz o seguinte, ó. A cada 15 minutos sorteia-se uma amostra de 20 peças, né? E havendo mais de 15% de peças defeituosas, para-se a produção para verificações. E aí a pergunta é, qual a probabilidade de uma parada desnecessária? Tá? Qual é a probabilidade de uma parada desnecessária? E aí, pessoal, como é que eu traduzo isso? Como é que eu resolvo isso? Eu já vou direto para a pergunta. O que eu tenho que fazer aí? Inicialmente. O que vocês acham? A gente vai ter que usar a distribuição amostral de quem aqui nesse exercício? Da proporção? Da proporção, tá? Então você já sabe aqui, né, que, por exemplo, pelo TCL, né, pelo TCL, temos que, né, o que a gente sabe pelo TCL? Que a proporção amostral, ela tem distribuição normal com que média, pessoal? 0,1. 0,1. E variância? 0,1 vezes 0,9. 0,1 vezes 0,9, que é o fracasso, né? Dividido pelo N aqui, tá? Eu vou deixar esse cara indicado para depois a gente substituir no exercício, tá? Mas, né, esse aqui é o meu N que a gente vai, né, fazer as continhas, tá? Então, tendo, né, um N igual a 20, né, a gente tem a aproximação aqui, né, pela normal, que esse cara é 0,1 e a variância vai ser 0,09, já estou fazendo o produto aqui, dividido por 20, tá? Então, essa aqui, faça uma conta para mim aí, de quanto dá essa variância aqui, por favor. Quanto dá isso daqui? Zero vírgula 0,045. 0,045? Não, são dois zeros, acho que 45. 0,45. Isso? Só. Sim. Tá? Então tá aqui, ó. Essa é a continha que a gente vai fazer, ó. Tá? Então, quando ele fala aqui, ó, qual é a probabilidade de uma parada desnecessária?
Como é que eu consigo traduzir isso em termos de probabilidade usando as informações que eu tenho? Que ele fala assim, ó, sorteia-se a cada 15 minutos uma amostra tamanho 20 e havendo mais de 15% de peças defeituosas, tá? Ou seja, essa proporção mais que 15%, né? Para-se a produção para verificações. O que seria uma parada desnecessária, pessoal? Logo. Seria Seria parar, um sendo fracasso? que não tem problema. E quando é que não tem problema? Teve mais uma pessoa que falou aí, eu não escutou, não escutei. Fui eu, professor. Seria um fracasso a parada desnecessária? Não necessariamente. Não diretamente o fracasso. Né? Porque aí eu teria que usar, não seria o complementar desses 15%, não. Então, e aí? Seria a probabilidade da proporção amostral ser o quê? Ele diz que havendo mais de 15%, qual que é a probabilidade de uma parada, né? Não, para essa produção com mais de 15% de defeituoso, né? E aí para-se a produção. Qual é a probabilidade de uma parada desnecessária? Teria que ser o 85% aí, prof? Bora ver, vamos analisar. Então, ó, havendo mais que 15% de defeituoso, para, né? Então, 0,85% não para, né? Porque aí já não tem, né? Na verdade, menos que isso, né? Menos que isso aqui não vai parar a produção. Mas eu quero uma parada desnecessária. E aí? Então a gente vai parar antes desse 15%. Então, isso aqui, P-chapéu, então é o quê? Menor que Menor que 0,15. 0,15. Tá? Então, essa é a probabilidade que ele está pedindo aqui para você calcular no caso de uma parada desnecessária. Tudo bem? E eu sei qual é a variável aleatória de P-chapéu. Eu sei qual é a distribuição de P-chapéu. É uma normal. Tá? Logo, então, né? Aqui você vai ter a probabilidade de P-chapéu, né, ser menor que 0,15, tá? Isso aqui vai ser igual, né, a probabilidade. Vou padronizar desse lado e desse. Então aqui eu vou ter Z, né? Tá? Z vai ser 0,15 menos 0,10, tá? Dividido, tá? Dividido aqui pela raiz quadrada desse valor aqui, ó. Raiz quadrada de 0,0045. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Então, probabilidade de Z, né, menor ou igual. Quanto dá essa conta toda aqui, pessoal? A gente não tem que ficar fazendo ela toda em pedaços. 0,75. 0,75. 0,75. Assim? Sem aproximação, sem mais nada? Tá aproximado já. Tá. Né? Então, daqui a gente vai para a nossa tabelinha. Né? Poxa, hoje eu não organizei meu espaço aqui. Mas eu tenho mais um slide aqui. Deixei de... Tá?
média é 0. Tá? Aí é 0,75, né? 0,75. É menor, né? Menor? Menor. Tá. Então a gente já sabe, né? Por definição aqui, que esse pedaço aqui é 0,5. Quanto vale essa fatia aqui? Procurar lá o quantio 0,75 na tabela, tá? Eu vi aqui 0,734. Ou 0,2734. 0,27. Deixa eu voltar aqui pro slide. Esse aqui deu 0,2734. Né? É isso? Logo, probabilidade, né, de P-chapéu ser menor que 0,15, né, ser menor que 0,15. Isso aqui vai ser a mesma coisa que a probabilidade de Z ser menor que 0,75, que por sua vez é igual a 0,5 mais 0,2734, tá? Logo, isso aqui vai ser 0,7734. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo. Então, o segredo da questão era a gente realizar essa parada antes dos 15%, que era a nossa faixa de qualidade. Isso. Vamos lá voltar para a gente ver lá. Aqui, né? Então ele diz, ó, que havendo mais de 15% de defeituoso, para-se a produção. Tá? Mais de 15%, parou. Tudo bem? Essa que é a chave do no caso. Assim, ele tá meio que... A gente tem que só tomar cuidado com a interpretação aqui. Tá? Mas a ideia é essa. Né? A ideia é essa. A gente poderia fazer o cálculo dessa distribuição aqui no formato exato. Né? Em que a nossa expressão... Deixa eu copiar ela aqui. Aqui, P-chapéu. Então, isso aqui. Deixa eu colar ela daqui, peraí. A probabilidade do caso exato, né, do P-chapéu. Depois vocês fazem a continha lá, só para a gente avançar. Tem que usar aquela expressão lá de trás, tá? Para menor que 0,15, né? Essa probabilidade aqui, no caso,
para N20, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui, como conta. Isso aqui dá 0,20. Oh, desculpa. 20 não. É que eu tô pegando só o pedacinho. 0,7781. Tá? Quando a gente utiliza, pessoal, o N50, por exemplo, N40, tá? N40 na distribuição exata. Essas contas eu já fiz aqui. Só estou pegando o resultado, tá? Aqui. Isso aqui dá para N30, tá? N30 você ter 0,68, tá? 68, 68,06. Então, esse aqui é para N igual a 20 do TCL, tá? Para N igual a 20 nós fizemos aqui. Na verdade, N igual a 20 foi isso aqui, 34, né? 0,7734. N igual a 30, nós temos também o N40, tá? N50, perdão. N50, que a probabilidade aqui vai ser 0,11 dessa área, então é 0,6193. Tá? E só para vocês terem uma ideia da magnitude do erro desse valor aqui, que é pelo TCL, para a distribuição exata, é de 0,0028. Tá? Quando eu pego esse valor aproximado pelo TCL e esse valor pelo TCL e o pela distribuição exata, com N50, tá? A diferença é essa. Né? Óbvio que essa distância, né, essa diferença, ela vai aumentar à medida que eu reduzir o tamanho amostral. Por exemplo, no caso para N30, essa distância para o valor real, né, é de 0,051. Para N20, que foi o que nós fizemos aqui como exercício, né, essa distância para o valor real não, o valor exato, tá? Sem ser usando a distribuição, é 0,0952. Mas se você parar para pensar, né, quanto mais, um N aqui 30, né, você já consegue uma aproximação bem legal já na terceira casa. Né? Para N20, essa aproximação, N50 já tem uma aproximação bem legal já na terceira casa. Provavelmente com N100, né, esse resultado já se aproxima, já fica bem próximo de zero. Tá? Mas aqui vem aquela discussão que a gente teve na aula passada sobre aquele número mágico do 30. Né? N30, você já consegue uma aproximação legal para uma distribuição normal? Nem sempre. Tá? A gente está saindo uma Bernoulli, tem uma aproximação bacana com N30 aqui, né? Comparando o exato com esse aqui, que é o aproximado, que é o que nós estamos fazendo aqui com a distribuição normal. Tá? Mas isso você vai ter que analisar, né, de situação para situação. Calculo exato, calculo aproximado pelo TCL. A distância deu muito pequena, joia, tá bacana a aproximação. Aí você consegue usar todas as propriedades que você tem, né, do modelo em si. Ah, a distância ficou muito grande. Poxa, então seja mais interessante usar a distribuição exata. Tá? E a distribuição exata que eu estou falando é justamente essas expressõezinhas aqui. Eu calculei usando elas, né, depois, né, fazendo a diferença com o valor aproximado que foram esses. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza? Tudo certo. Eu acho que eu pulei um exercício aqui. Pior, pulei. Caramba, não acredito.
E agora? Como é que eu faço? Era mais um exemplo do TCL que eu tinha para fazer. Cadê? Mas ainda tem no exercício, né? Tem no exercício, vocês vão exercitar lá. Que é a mesma ideia, era saindo de uma distribuição exponencial para fazer o cálculo de uma probabilidade da média amostral na população tendo distribuição exponencial. Isso aí vocês dão conta de resolver. Professor, Hum? já vou ter que me ausentar, que a gente já chegou aqui no dentista. Vá lá, problema não. Boa consulta. Olha aí a minha mãe. Boa tarde. Boa Obrigada tarde. aí, professor. Um grande Boa abraço, até tarde. mais. Tchau. Bom, vamos ver aqui a parte de distribuições amostrais da variância. Tá? Então, pelo TCL, a gente fica com uma mensagem, né? Sai de qualquer distribuição na população, dado que você tenha esperança e variância, né, finita, tá? Você consegue, óbvio, tem que ser independente, identicamente distribuído até que não precisa, mas independente é um fator muito importante. E aí, feito isso, você consegue usar o TCL, né, para resolver o seu problema, tá? A distribuição amostral da variância não tem as mesmas ideias da média, nem da proporção. Tá? Aqui não tem TCL que vai nos auxiliar, a maioria das vezes é conta mesmo para valer. Tá? Então, no caso de distribuições normais, pessoal, em que eu estou obtendo aqui uma distribuição, uma amostra aleatória de uma variável, uma variável aleatória x, né, com distribuição normal na população, né, a gente tem um teoreminha aqui, né, que são super importantes para a gente. Então, a x barra e essa parte do numerador de uma variância, tá? Eles são independentes, a gente vai adotar isso, vamos assumir isso, né? Isso a gente tem como resultado. E outra parte do teorema que diz para a gente é que essa expressão aqui, quando eu pego 1 dividido por sigma, né? E essa parte superior da distribuição parte do numerador de uma variância, né, a gente consegue uma aproximação por uma distribuição aqui quadrada. Tá? Então, esses são dois resultados que nós temos, né, em que a gente vai utilizar para poder falar a respeito da distribuição amostral da variância. Tá? Então, um outro teorema que nós vamos ter aqui a respeito disso é que se eu tenho meu S quadrado como sendo a minha distribuição amostral aqui, né, na minha variância, que eu estou pegando um n-1 como uma fórmula, uma expressão para a minha distribuição da variância amostral, né, a gente tem o seguinte resultado, tá? Que a esperança desse S2 aqui, ele é sigma quadrado, tá? Nós vamos voltar nessa parte de estimadores aqui, a gente vai falar a respeito de estimadores viciados, não viciados, né, consistência. Então nós vamos voltar nessa parte aqui e demonstrar resultados iguais a esse, tá? Por isso nós não vamos fazer isso hoje, né? E um outro resultado é que se eu pegar meu S2 aqui, que é essa expressão aqui, ó, e dividir, e multiplicar por n-1 e dividir por sigma quadrado, né? Dividir por sigma quadrado, eu consigo uma aproximação aqui, tá? Uma aproximação para uma distribuição aqui quadrada, que é justamente essa aproximação que nós temos aqui, ó, tá? Então, observem aqui, né, que a distribuição amostral que vai estar por trás das nossas contas, quando a gente for falar de distribuição amostral da variância, é a distribuição aqui quadrada, tá? Para quem não lembra, né, ou não tá tão ambientado com ela, a distribuição aqui quadrado é uma distribuição que só assume valores no suporte positivo, tá? Ela tem um comportamento, no geral, bem assim, assimétrico, dependendo do grau de liberdade que você aponte para ela. Ela pode ter até comportamento simétrico, para grau de liberdade um pouco maior, tá? Mas só nos valores positivos, que é o que faz sentido, né? Quando você vai falar de variância, uma vez que variância não pode assumir valor negativo. Pode assumir valor zero, mas negativo nunca. Tudo bem? Algum problema até aqui? Alguma dúvida? Tudo beleza? Então, a distribuição aqui quadrado, né, vai ser a distribuição em que a gente vai estar utilizando direto aqui para fazer cálculos de distribuição amostral da variância. E a partir daí, pessoal, né, a gente consegue ter um
par de resultados com isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra aleatória de uma variável aleatória x com distribuição normal na população, né? E y também, uma amostra aleatória de y com uma distribuição também normal na população. A única coisa que está diferenciando aqui são as médias, tá? Eu tenho uma média de y e uma média de x, mas as variâncias são iguais. Eu posso ter resultado de variância diferente, tá? E nós vamos ver a partir do assunto de teste de hipótese, né? Ah, não, vocês vão ver isso em inferência 2, só com a professora Regina no semestre que vem. Vocês estão vendo inferência 2 agora? Com a professora Regina? Acho que não, né? Eu caí? A internet caiu? Tô sozinho? Não, Acho que não tem ninguém nas duas, não, professor. Mas vocês não fizeram. Semestre passado teve inferência normal e vocês não fizeram, foi? Ou não foi ofertado? Inferência veio no semestre retrasado. Aí no semestre passado, a minha turma terminou CP2. Aí veio inferência agora, entendeu, professor? Aí a 2 também veio porque estava atrasada a 2. E agora que veio. Também tem uma confusão esse negócio de disciplina que foi ofertada, que não foi, aí tá. Tá bom. Bom, então o que a gente tem como resultado aqui? Né? Vamos pegar aqui, ó. Número 1. Isso aqui tem uma distribuição aqui quadrado que nós vimos. Tá? O resultado do slide anterior aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem populações normais, tá? Populações normais. Muito importante isso, tá? Tem populações normais. Tá aqui a minha primeira aproximação para I, para X. Eu tenho uma aproximação para Y, tá? E se eu pegar esses dois resultados aqui, ó, né? Então eu vou chamar esse resultado aqui de 1 sobre sigma ao quadrado, né? Essa expressãozinha aqui, né? Que é a soma de xi menos a média ao quadrado, tá? E se eu dividir, né, ela pelo meu grau de liberdade aqui, tá? Vou dividir ela pelo meu grau de liberdade. E aqui, né, eu vou fazer também 1 sobre sigma e vou somar aqui igual como fosse o caso de uma variância, tá? E vou dividir pelo meu grau de liberdade. Então esse cara cancela com esse, né? E essas duas expressões aqui, ó, a razão entre elas, a razão entre essas variáveis aleatórias vai ser uma razão entre duas distribuições que quadrado. Só que esse cara aqui com distribuição que quadrado com n graus de liberdade e esse cara aqui com m graus de liberdade. E razões de que quadrado vai dar uma distribuição f, tá? n-1, m-1 graus de liberdade. E aquela distribuição que nós vimos, né, vocês viram lá no exercício, tá? Então, observem, né, eu consigo fazer relações entre essas distribuições aqui, tá? Trabalhar esses, uma vez que eu tenho distribuição normal na minha população, eu consigo todos esses resultados de teoremas aqui. Tá bom? Tudo beleza, pessoal? Então, são teoremas que vocês têm que, e corolários que vocês têm que ficar com ele debaixo da manga lá, né? Essa parte de teorema é super importante, porque se eu venho de uma distribuição binomial, né, na minha população, esse resultado é válido? O teorema não garante isso, só fala de distribuição normal. Tá? É normal, então beleza, aí tudo vale. Se não for, aí já é outra coisa que você tem que ir trabalhar. Tá? Um outro resultado com outro corolário, né, é justamente quando eu tenho aqui no numerador aqui uma distribuição normal padrão, tá? Também vem de uma distribuição normal na população. Aqui eu tenho uma distribuição normal padrão no numerador aqui, se você parar para pensar. Esse cara ele só está aqui em cima porque ele vem aparecendo aqui embaixo, dividindo o raiz de n, né? E a tendência, só para resumir espaço, eu botei ele aqui para cima. Mantive o primeiro, multipliquei pelo inverso do segundo, tá? Então, deixa eu apagar aqui isso. Tá? E isso aqui, ó, é a raiz quadrada de uma
de uma distribuição aqui quadrada, tá? Aqui. Então, estou pegando 1 sobre sigma quadrado, esse cara bem aqui é o meu S2, ó, tá? Meu S2 aqui, né? E, no final das contas, pessoal, né, é um resultado bem legal. Esse resultado que vai ser o resultado para fazer inferência para a média quando a variância for desconhecida, né? Que observem que quando eu fizer toda a conta aqui, né? Substituir bonitinho, esse cara é meu S2, ele saiu aqui, eu tirei a raiz quadrada, mas devia sobrar um sigma aqui embaixo. Esse cara cancelou com esse cara daqui de cima. Então esse sigma que está aqui na raiz quadrada vai cancelar com esse cara daqui de cima, vai ficar um S aqui, que é o meu desvio padrão amostral. Quando eu pego a padronização da normal e uso o desvio padrão amostral para substituir o meu desvio padrão populacional, vamos dizer assim, né, eu já não tenho mais uma aproximação para uma distribuição normal 0,1. Não tem. Tá? A não ser que o N seja grande aqui, aí eu consigo. Tá? Mas fora isso, né, eu vou ter uma aproximação para uma distribuição T. E esse resultado a gente vai usar muito no intervalo de confiança, né? A gente vai usar muito lá na parte de teste de hipótese, quando a gente for querer fazer inferência para a média, né, quando esse sigma aqui for desconhecido. Se a gente não tem conhecimento da nossa variância, da população, a gente tem que usar alguma ferramenta na amostra para poder estimá-la e fazer a conta com ela, né? A primeira estratégia que nós temos é justamente fazer o cálculo com um desvio padrão ou variância amostral, tá? Então, esses resultados, todos eles são resultantes daquele teorema, né, são consequências daquele teorema que nós vimos, né, anteriormente lá da distribuição aqui quadrada, tá? Sem aquilo ali, esse tipo de resultado não ia funcionar diretamente, tá bom? Tudo ok até aqui, pessoal? Não são só teoremas e corolários que é importante que vocês guardem aí na mão, né, a hora que precisar, tá? É só usar. É isso que é importante do teorema. Verificar a condição para que ele funcione, né? Ó, no caso aqui, eu só preciso que x venha de uma normal. Pronto. E os outros resultados que a gente já viu atrás lá. Então, isso aqui é normal padrão, que tem no denominador raiz 1 aqui quadrado. Aí a gente vai fazendo a conta, isso aqui vai dar uma aproximação para uma distribuição T. Acabou. Tá? Então, esse tipo de condição que você tem que olhar para saber se está funcionando. Se tiver, aí você segue. Se não, tá, tem que usar outra estratégia. Será que eu vou conseguir fechar esse assunto com vocês hoje? Qual é o nosso tempo aqui? Ah, tem meia hora, acho que dá tempo. Vamos ver se eu fecho essa lista hoje, e aí a gente fica só trabalhando nela essa semana, né? Já marca a nossa prova. Então, vamos falar também das distribuições amostrais de estatísticas de ordem. Tá? Então, as estatísticas de ordem, né, de uma amostra aleatória ou de uma variável aleatória, é justamente a ordenação, você pode organizar, né, essas variáveis aleatórias no formato crescente, né, do primeiro até o último. Então você vai ter o menor valor, o segundo, né, o terceiro, o quarto, até o maior valor, tá? Então, esse cara aqui, pra gente, né, a gente sempre vai estar chamando ele de mínimo, e esse cara aqui, no último aqui, ele é o nosso máximo, tá? No caso contínuo, né, a gente não vai ter desigualdade aqui usando igual, não faz sentido, tá? Na maioria das vezes aqui você vai ter um valor diferente do outro, né, já que está com uma medida contínua, tá? Probabilidade, né, no caso contínuo vai ter probabilidade 0 aqui, de igualdade, tá? Então, essa é a definição, essa é a notação que a gente tem para estatística de ordem. O que a gente vai querer, por exemplo, encontrar aqui, né? Distribuições amostrais, tá? Quero saber, por exemplo, qual é a distribuição amostral do menor valor, qual é a distribuição amostral do maior valor, ou qual é a distribuição amostral de um R-ésimo valor dentro de uma posição das estatísticas de ordem, tá? Então, como a gente vem de uma amostra aleatória, ID, né, com função de distribuição que eu estou chamando aqui de F, não é a distribuição F de Snellinger, tá? Aqui é uma distribuição F, né? Ou seja, é conhecida a distribuição dela,
todo o resto a gente consegue usar e trabalhar de uma maneira bem legal. Tá? Então, vamos seguir aqui. Eu tenho aqui, né, esse xk, que é a Ksma estatística de ordem. Eu tenho o mínimo, né, que vai ser o menor valor entre esses caras aqui. Então, observe, né, o x1, entre parênteses aqui, não é esse x1 aqui, tá? É o menor valor entre eles, né? O x, entre parênteses, n, é o maior valor entre essa sequência, tá? Então, eu quero saber, eu vou trabalhar com a distribuição desses caras, dado que é uma variável aleatória, né? Pode ser esse, pode ser esse, pode ser aquele outro. Então, vai variar, né? De amostra para amostra. Então, o importante é você definir quem é quem aqui para poder organizar, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho, né, na população uma variável aleatória x, né, que com função densidade g de x e função de distribuição gzão de x. Isso aqui é um x pequeno, tá? Não sei por que ficou grande, x pequeno, né? E aí eu quero a função de distribuição do mínimo, pessoal, tá? Um caso geral de probabilidade, como é que eu escrevo a minha função de distribuição? Vamos assumir aqui, né, que eu quero, por exemplo, um y, né, que ele é o meu mínimo. E esse meu y, né, que é o mínimo, né, de x1 até xn, tá? Eu quero a função de distribuição do mínimo. Como é que eu escrevo a função de distribuição acumulada por uma variável aleatória? Qualquer. Hein? Em termos de probabilidade, tá? Pode ser no discreto, no contínuo, professor? Caso geral. Vamos lá, deixa eu ajudar vocês, ó. No caso usual aqui, é o P de x, ó. Menor ou igual que um x. Tá? Então aqui, ó, o que você vai ter? Você vai ter, eu quero do mínimo, que eu estou chamando de y, tá? Porque x é a minha variável aleatória original. Então, eu tenho um y aqui, menor ou igual que um yzinho. Tá? Então, essa aqui é a minha função de distribuição de y no ponto yzinho. Isso é a definição de função de distribuição. Tá? Tá aqui, ó. Pronto. E agora? Quem é o meu y, variável aleatória? Quem é? Quem é o meu y, variável aleatória? Quem é esse aqui, gente? Mínimo. Um mínimo. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, que é o x mínimo, é menor ou igual que um yzinho. E isso aqui vai ser igual probabilidade do mínimo de x1 até xn ser menor ou igual que um yzinho. Tá? A gente só está chegando na distribuição do mínimo aqui. Né? Se você tem a distribuição do mínimo, basta você substituir uns resultados que acabou. Esse é o caso geral que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, olha só. Vamos interpretar essa desigualdade aqui. Ó. Se o mínimo, pessoal, desses caras todos aqui, ele é menor que um yzinho, o que isso acontece? Se o menor de todos eles é menor que y, então quer dizer o quê? Se o menor de todos esses caras aqui é menor que y, os x são maiores que o mínimo são o quê também? Ó,
O menor desses caras aqui é menor que y. E os maiores que o mínimo? Eles vão ser menores que y também? Também. Também. Então, o x1 é menor que y. O x2 é menor que y. Até o xn é menor que y. Tá? Eu estou numa amostra, eu estou numa função de distribuição aqui conjunta. Tá? Observe, eu não estou no caso univariado como aqui. Só que eu venho de uma amostra aleatória, né, que é ID. Pronto. Logo, professor, oi. não poderia ficar também y é maior que x1, y é maior que x2, y é maior que xn? Não, porque o y, ele é isso aqui tudo. Ó. Tá? A minha variável y é isso daqui. Eu estou saindo dela, tá? Estou saindo dela para ficar em função de x, que é o que eu sei. Eu sei que x tem função densidade g de x e função de distribuição gzão de x. Isso eu sei. Como eu quero encontrar o de y, eu saio de y e encontro a de x baseado no meu y. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não tenho como ficar em função mais de y grande, né? Não tem mais como. Se você ficar, você não resolve nada. Tá? Você não chega em expressão nenhuma. Ó. Então, daqui, o que nós vamos ter aqui, ó? Né? Que essas variáveis aleatórias, x1, x2, xn, elas são independentes. Vem de uma amostra aleatória. Então, se são independentes, essas probabilidades agora, né? Aqui, ó, x1 menor que y, vezes a probabilidade de x2 menor igual que y, pontinho, pontinho, xn menor igual que y. Tá? Se elas são I e D, pessoal, né? Todas têm a mesma função de distribuição, não é? É. Então, a distribuição desse cara aqui é a mesma desse daqui, que é a mesma desse daqui. Então, basta eu pegar, ó, então, isso aqui, ó, x1 menor ou igual que y vezes esse cara aqui, também é a mesma coisa de x1, o do x2, né? E esse cara aqui, ó, xn y. Mas todos eles são função de distribuição g, ó. Então, isso aqui vai ser igual a g de y vezes g de y até o último lá, que é o g de y. Tá? Mesma base, né? Esse cara aqui vai ser g de y elevado a n. Pronto. Essa é a minha distribuição amostral, função de distribuição, né, do meu máximo, meu mínimo, perdão. Tá? Meu mínimo. Se eu quero encontrar a função densidade, pessoal, como é que eu encontro função densidade a partir de uma função de distribuição? A gente deriva. Muito bem. Então eu tenho que derivar, ó, né, pegar esse f de y aqui, isso, vamos chamar de f de y, que esse aqui é um fzão, né? Fzinho de y. Isso aqui vai ser a derivada, né, em relação a y de quem? Da minha f de y no ponto yzinho. Tá? Quem é essa minha derivada? É a derivada... Assim, eita. Derivada desse cara aqui, ó, que é o g de y, né? Isso aqui elevado a n, tá? Como é que fica isso daqui? Estou com uma derivada de função. N, muito bem. Vezes a gzão de x. Gzão de y. De y. Isso aí está elevado a n menos 1.
Muito bem. Só isso? Só Vezes isso? a derivada dessa Do Gzão. argumento. É. Isso. Então, a derivada dessa função de distribuição. Isso aqui é uma função de distribuição. Qual é a derivada da função de distribuição G? Qual é? A Gzinho, A que é Gzinha. esse. Tá? Então, é Gzinha de Y. Tá? Logo, pessoal, né, a função densidade, né, do mínimo está aqui. G de Y vezes a Gzão de Y N menos 1. Pronto. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para você? Tá? Se o cara disser assim, eu venho de uma distribuição de probabilidade, com uma população com distribuição exponencial, com distribuição normal, basta plugar aqui, ó, as expressões, tá? Da função de distribuição e densidade de x que você tem para y, que no caso aqui seria o mínimo. Tá? A mesma ideia vai funcionar para o máximo. Tá? Só que a gente vai abrir as contas aqui também. Tá claro até aqui isso aqui, pessoal? Alguma dúvida? Isso aqui é probabilidade. Já não é mais inferência. Tá? Então, E professor, oi? eu estou em dúvida quando a gente transformou do mínimo, que é menor que o Yzinho, para a gente ter o X1, o X2 até o Xn. Aqui? Uhum. O Tá. mínimo aí não retorna só um valor? Não, porque ele pode ser, ele é um mínimo, ele representa uma variável aleatória, tá? Ele pode ser qualquer valor nessa sequência. Então, por isso que ele está dizendo assim, ó, o menor, diz, olha, o mínimo, que é o menor de todos, mínimo, que é o menor de todos, é menor que y aqui. Então, se o menor de todos, né, se o menor de todos é menor que yzinho, todos, o segundo menor, o terceiro menor, inclusive o máximo, né, é menor que esse cara. Não, eu acho que eu fiz errado aqui. Se o menor de todos... Não, gente, desculpa. Fiz errado aqui. Obrigado, Dionísio. Eu acabei fazendo uma conta errada aqui. Porque se o menor de todos é menor que esse cara, você não pode falar nada do da frente. A conta vai dar parecida aqui, mas eu acho que eu acabei fazendo do máximo. Né? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que sair o menor de todos. Então, a probabilidade, né? Isso aqui vai ser 1 menos, né? A probabilidade do mínimo, né? Eu vou ter que inverter a desigualdade aqui. Tá? Inverter a desigualdade, depois a gente volta. Do mínimo ser maior que y. Agora sim. Agora faz sentido. Né? Então, olhe para cá. Eu só troquei a ordem aqui, tá? Ao invés de estar trabalhando com esse aqui eu complementar, tá? Então, observe. Se o menor de todos, né, é maior que y, então todos vão ser maior que y. Se o menor é maior que y, inclusive o máximo vai ser maior também. Tudo bem? Agora fez mais sentido, né? Tranquilo? Melhorou. Tem muito mais sentido. Tá? Então, se o menor de todos é maior que y, todos, inclusive os maiores que o menor, né, vão ser maior também. Tá? Agora preste atenção aqui. Tá? Ó, então eu tô ali, ó. 1 menos. Aí eu vou calcular a minha probabilidade aqui. Tá? O meu y agora, esse mínimo agora vai funcionar assim, ó. Então, o x1 vai ser maior que y, até o xn vai ser maior que y, tá?
maior que y. Né? Bom, esses caras aqui, eu estou numa distribuição conjunta, né? Então, se eu estou numa conjunta de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, essa conjunta aqui vai fatorar num produto, tá? Então, fica 1 menos, né? Probabilidade de x1 maior que y, vezes, pontinho aqui, né? De xn maior que y. Tá? Só que nessa situação aqui, ó, x1 maior que y, tudo e tal, eu não consigo ter uma distribuição fácil, uma função fácil para representar, né, esse x1 maior, essa probabilidade de x1 maior que y. Então, qual é a minha estratégia aqui, ó? Vou pegar, ó, 1 menos, tá? Esse cara aqui eu consigo reescrever ele, não consigo, ó? Então isso aqui vai ficar, ó, tá? Presta atenção. 1 menos, ó, a probabilidade de x1 menor ou igual que y. Quem é esse cara aqui? Quem é a probabilidade de x1 menor ou igual que y? Gzinho, né? O Gzão. Gzão, tá? Vezes, ó, até o último lá, né? É acumulada, né, professor? Isso, é acumulado. Tá aqui, esse Gzão aqui, ó. Então eu tive que sair de uma situação para ter que voltar para uma distribuição de x, porque fica mais fácil para poder escrever, tá? É o único jeito também, não tem outra saída, né? xn... Usando o complementar aí, professor, aí tudo, é? Isso. Eu saio do complementar para um complementar e volto para ele, tá? Isso aqui eu fechei aqui, isso aqui eu fechei aqui, e essa é a maior. Tá. Né? Então, observem que essa conta aqui, ó, ela é a mesma, né? Porque a distribuição que eu tenho aqui é a mesma que eu vou ter nos todos os n's, todos os x's, né? Então, ó, isso aqui vai ficar 1 menos, né? 1 menos, né, uma probabilidade de x1, né? xi, na verdade. Vou botar x1 aqui, né? Quantas vezes? N vezes. Tá? Logo, isso aqui vai ser, substituindo a g aqui, vai ficar 1 menos, né? 1 menos o g no valor y, tá? Aqui. Pronto. Agora, essa que nós fizemos anteriormente foi da distribuição do máximo. Agora a gente vai mais fácil, né? Então, ó, para encontrar a minha função densidade, né, você vai ter que derivar esse cara aqui. Então, isso aqui vai ser 1 menos, né? 1 menos a g de y, isso aqui é elevado a n. Tá? Pronto. Então, vamos aplicar a derivada nesse cara aqui e nesse cara aqui. Nesse primeiro termo aqui, a derivada dessa constante vai para o quê? Zero. Zero. Então, eu vou derivar aqui dentro, aqui, ó. Então, vai ficar menos, esse outro pedaço aqui agora, tá? Tem um negativo aqui, ó. Então, vai ficar menos o n que vai descer, né? Menos o n que vai descer, vezes, tá? Vezes esse cara aqui que vai ficar 1 menos a g grande de y elevado a n menos 1 vezes a derivada daqui de dentro, tá? Então, derivada daqui de dentro vai ficar a derivada desse cara que é zero menos a derivada da g, que é o gzinho, negativo. Então, vai ter um menos 1 aqui, né? Vezes a minha g de y. Cancelando esses caras aqui, pronto, né? Então fica n vezes a g de y, tá? Que multiplica 1 menos a g de y na n menos 1. Pronto. Então, essa é a minha distribuição do mínimo, tá? Então, observem,
Eu só tive que fazer essa troca aqui para a gente poder... Tem que fazer essa análise, né? Esse cara aqui, eu me confundi na análise aqui. Né? Se o menor é menor que todo mundo, tu não consegue nada, mas se o menor é maior que todo mundo, né, todos vão ser, aí você consegue fatorar bonitinho, saindo fazendo a conta tranquilamente. Tá? Só avançar aqui para a gente ver a distribuição do máximo, e aí a gente fecha a nossa teoria, tá? Acho que eu já fiz. Ah, tá aqui. Ah, o resultado, né? Pronto, o resultado aí para vocês, tá? Tem a conta toda aqui que eu fiz, né, e tem o resultado aqui, tá bom? Vamos ver agora do máximo, tá? Ah, essa eu vou deixar para vocês fazer. Aí vocês verificam os valores. Tá aqui o resultado, tá? Então, distribuição do máximo. Né, que o nosso tempo já está estourando. Eu queria ver se eu faço fazer um exercício desse com vocês. Né? Tá aqui a mesma estratégia para sair de lá, só que tem que fazer a análise lá. Ou seja, aqui, quando você for fazer o cálculo da probabilidade, né, do máximo, né, de x1 até xn, isso aqui ser menor que um yzinho, tá? Então, se o maior é menor que todo mundo, logo, se o maior é menor que todo mundo, se o maiorzão é menor que todo mundo, logo, Todo mundo é menor? todo mundo vai ser menor que esse y. É só fazer essa conta aí, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês para resolver o cálculo. E aí é definição de probabilidade, definição de função de distribuição conjunta, fatorar no produto, são todos mesma distribuição, junta todo mundo, depois deriva e conta a densidade, tá? Então, essa é a distribuição do máximo. Então, daqui ela é até mais bonitinha, né, de trabalhar, tá? Encontrou o máximo, basta derivar esse cara. Esse cara aqui é derivado. Ó. Se você parar para pensar, ó, o n desceu, tá aqui, n-1 aqui em cima, a derivada do argumento que é a g, deu gn-1. Pronto, acabou. Tá? Aqui fechou. Então, essa é a nossa teoria de distribuições amostrais estatísticas de ordem. Tá bom? Vamos ver aqui, no caso de uma distribuição exponencial com parâmetro 5. Tá? Eu tenho uma amostra aleatória aqui, né? Só ver a anotação aqui. É isso. Cadê? Tá aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Então, solução. Temos. Tá? Que a nossa função densidade aqui, né, para x, tá? Se quiser chamar de g, né, para não fazer ser mais fiel ao que a gente fez ali, nossa g de x aqui, né? Ela é uma exponencial, então você vai ter exponencial de parâmetro 5, vai ser 5, né, exponencial de menos 5x. Tá? Alguém sabe me dizer qual é a função de distribuição de uma exponencial? Ninguém? Ninguém? Não lembram? Função de distribuição de uma distribuição exponencial. É lambda? Não, pela esperança. E não tem lambda aqui. Seria 5. Como é que eu encontro uma função de distribuição de uma variável aleatória qualquer? Contínua, no caso aqui, né? A gente vai ter que integrar de 0 até um ponto S. Então, vai ser de 0, né? Até vou chamar de x aqui. Né? De quem? Da minha g de u de u. Pronto. Não lembro, bora calcular. Né? Então, quem é a minha g no ponto u? É a integral aqui, x, a minha g no ponto u vai ser 5 exponencial
de menos 5u du, tá? Logo, esse cara aqui é constante, então fica 5 fora, né? Integral de 0 até x de exponencial de menos 5u. Integral do exponencial, pessoal? É o próprio exponencial. Só isso? Não, tem que usar uma regra da substituição aí. Não precisa. Ó, integral indefinida exponencial de ax dx. Isso aqui vai ser 1 sobre a, tá? Exponencial de ax mais constante, tá? Então, eu tenho uma constante, seja o que for, valor negativo, que tiver aqui, né? Ele sempre desce para o denominador, né? Para aparecer aqui. Então, ó, nesse caso aqui, os menos 5 vai descer, ó, né? Então você vai ter menos 5 dividido por 5, né? Exponencial aqui de menos 5 agora u, no intervalo de 0 até x, tá? Esse cara vai dar menos 1, né? Então você vai ter menos essa quantidade aqui, tá? Para resolver. Eu vou deixar ela aqui fora e vou fazer a substituição, ó. Maior valor, então você vai ter ali no lugar do u, exponencial de menos 5x, né? Menos, né? Exponencial de menos 5 vezes o zero, tá? Exponencial aqui, né? Vamos ver o que dá para ajeitar. Isso aqui vai ficar exponencial de menos 5x, isso aqui não muda, né? Menos exponencial de zero. Quanto vale o exponencial de zero? 1. Vale 1. Isso aqui vale 1. Logo, distribui esse negativo aqui dentro, você vai ter 1 menos o exponencial de menos 5x. Pronto, tá aqui. Tá? Então, exponencial, função de distribuição exponencial, tá aqui. Isso aqui eu estou fazendo com exponencial de parâmetro 5, tá? Mas se você quiser para um parâmetro lambda, é só botar um lambda no lugar desse 5 aqui, ou um teto no lugar desse 5, vai dar, é o caso mais geral que você tem. Tá bom? Então, ó, essa aqui é a função densidade, essa aqui é a função de distribuição, é o que você precisa, né, para encontrar a distribuição do mínimo e a distribuição do máximo. O que ele está pedindo para a gente aqui, ó, né, são os resultados que nós já temos, ó. Por quê, ó? Então, o distribuição, né, de x1, por exemplo. Aí eu preciso ir lá, né, encontrar quem que é a minha função de distribuição, vou chamar aqui de, vou chamar de x aqui, tá? Que seria do máximo, no mínimo, né? No mínimo, nós temos que a expressão da função distribuição, né, ela é quem? Ela é 1 menos a g de x, né, g de x, tudo isso elevado a n. Então, pessoal, o que eu preciso fazer aqui para encontrar a função de distribuição do mínimo no caso de uma exponencial? Dá para repetir, professor? O que eu preciso, né, para encontrar a função de distribuição do mínimo numa distribuição exponencial? Eu já tenho função densidade, eu já tenho função de distribuição. O que eu preciso ali? Quem é esse cara aqui? Essa é a função de distribuição. De quem? Da Do exponencial? X. Isso, né?
Então, ó, o que sabemos aqui, ó? Sabemos, né, que o n é igual a 4, né? E que esse cara vem de uma distribuição exponencial. Logo, f de x, né? Nesse caso aqui, seria uma f de x, né? Então isso aqui vai ser 1 menos, né? 1 menos esse cara aqui, né? Que é 1 menos, tá? Eu vou botar aqui em formato exponencial 5x para facilitar a minha vida, tá? E tudo isso aqui é elevado a 4, que é n igual a 4, tá? São 4 variáveis aleatórias. Pronto, ó, né? Vamos destrinchar esse cara aqui, então é 1 menos, né? 1 menos. Esse negativo vai cair para cá dentro, então esse cara cancela com esse cara vai dar positivo, tá? Então isso aqui vai ficar exponencial de menos 5x, né? Elevado a quarta. Você pode passar esse cara multiplicando aqui dentro, né? Então isso aqui vai ficar exponencial de menos 20x. Pronto. Que distribuição é isso daqui? De cabeça, pessoal. Qual é a distribuição do mínimo? Só com isso daqui. Eu não preciso nem encontrar a função densidade. Ó. Então, qual que é a distribuição do mínimo aqui? Bernoulli. Não, que Bernoulli, rapaz. Onde tá vendo Bernoulli aí? Normal. Que normal, gente. Porque vocês... É porque eu escrevi de um jeito, né? Pera aí, ó. Tá aqui, ó. Como diz o Chaves, só sabe fazer com maçã, né? Tá bom. Então, exponencial de menos 20x, ó. Olha, tá aqui. Eu só trouxe esse cara daqui e escrevi assim, tá? E aí, que distribuição tem a distribuição do mínimo? Exponencial. Exponencial com que parâmetro? Hein? Qual o parâmetro da exponencial aqui na distribuição do mínimo? 20. 20. Tá aqui, ó. Ah, professor, tinha que saber isso daí de cabeça. Não. Só estou fazendo vocês pensarem muitas das vezes, porque, poxa, pensa, para encontrar uma distribuição aqui, eu teria que tentar jogar para uma distribuição densidade para encontrar. Mas se você já sabe esse resultado aqui, olha, isso aqui é a mesma coisa que isso. E o x aqui só são valores positivos, tá? Então, colocou o 20 aqui, uma exponencial de parâmetro 20. Pronto, acabou. Morreu. Então, você já sabe aqui, né, já automaticamente, né? Vamos fazer aqui, ó, só para você pensar rapidinho, ó, né? A distribuição aqui é a função densidade, né? Ó, a função densidade do mínimo, nós vimos também aqui, né? Que ela vai ser aquela conta nesse formato, vai ser o valor de n vezes a g de x, 1 menos o gzão de x, e tudo isso elevado a n menos 1. Tá? Tudo isso aqui elevado a n menos 1. Quando você substitui função densidade da exponencial e função de distribuição da exponencial aqui, ó, para n igual a 4, então fica, ó, 4 vezes, função densidade está aqui, 5 exponencial de menos 5x, tá? Vezes, ó, 1 menos, função de distribuição, que é isso daqui, ó, 1 menos, né, o exponencial de menos 5x, tá? E vai colocando os termos ali dentro. Esse cara fecha com esse cara fecha aqui. Então fica 4 menos 1, tá? Vamos ajeitando a conta aqui, ó. Então isso aqui dá 20 vezes, né? Vou diminuir aqui, tá? 5x, 5 vezes, tá? Vezes x. E esse cara aqui dentro vai ficar todo mundo. Esse cara vai cortar com esse daqui, que é menos 1. Vai ficar positivo esse. Então, é exponencial. Tá? Depois eu volto para o exponencial bonitinho. É exponencial de menos 5x. Tá? De menos 5x. Todo mundo elevado a
terceira. Tá? Todo mundo elevado à terceira. Pronto. Então, eu posso passar esse cara aqui para dentro. Deixa eu jogar ele para cá. Né? Posso multiplicar ele aqui em cima. Então, você vai ficar com 20 vezes exponencial de menos 5x, né? Vezes esse cara aqui, que vai dar 5 vezes 3, né? Que é menos exponencial de 15 vezes o x. Né? É produto, mesma base, eu somo os... Expoente. Pronto, 5 mais 15. 20, né? Que distribuição é essa aqui, pessoal? Exponencial, parâmetro 20. Exponencial. Tá? Então, observe. Saiu daquele caso geral, é aplicar as funções de densidade e distribuição em cada cenário que está sendo pedido. Acabou. Tá? Às vezes você cai numa distribuição conhecida, né? Às vezes não. Às vezes cai num trambolho. Esse é o resultado para X1 aí? Isso é para X1. Para XN, a conta é com vocês. Mas é tranquilo, porque ó, você vai pegar essas expressões aqui e essas aqui, tá? Aqui, ó. Bota o Gzão aqui para N4. Bota o Gzão, o Gzinho e o Gzão aqui para N4 também, da exponencial. Vê o que vocês encontram aí. Me tragam como resultado na próxima aula. Tudo bem? Ou então mandem lá no grupo. Tá ok, professor. Beleza? Boa tarde. Bom, é isso, pessoal. Né? A nossa aula finaliza por aqui. Né? E para a próxima aula a gente já vai começar, vai tirar dúvida de exercício, né? Para começar o assunto novo. Então vamos marcar a prova já para a gente resolver a prova desse assunto, tá? Computacional, você vai botar o link, né, professor, do YouTube lá? Tô botando o link agora. O link agora para vocês lá. Tá ok. Bom? Grande abraço, pessoal. Até mais. Ó, o próximo assunto vai ser estimação pontual. Tá? Parte de estimadores, estimativas, né? Propriedade de estimadores. Vamos ver bastante propriedade. Tem bastante pano para manga nisso daí. E depois a gente vai ver a parte de estimador por máxima verossimilhança, momentos, mínimos quadrados. Essa parte de estimação pontual ela é bem extensa. Então a gente vai trabalhar bem isso daí para organizar bem as coisas, tá? Mas relaxa, trabalhar primeiro esse pedaço aí, depois a gente vê o próximo e assim por diante. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí, se cuidem que o bicho tá solto ainda.